Caramba, isso é coisa de missão impossível. Ficou legal. Eu fico imaginando, eu estava ouvindo o David pregar, e eu fico imaginando o pessoal que levou esse paralítico de manhã e não buscar de tarde. Pensa, os caras chegando, cadê o cara que estava aqui? Falou, não, levantou aí, entrou no templo e foi embora. Não, não é esse que nós estamos falando, não. É de um cara que a gente traz todo dia na mesma condição. Pois é, hoje ele encontrou alguma coisa que nunca havia encontrado antes e voltou para casa andando. Certo? Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei como você vai sair daqui. Amém? Isso é que é importante. A grande verdade é a essência do Evangelho não é o que nós sentimos na igreja. A essência do Evangelho é o que as pessoas sentem lá fora quando nós chegamos como igreja. Entendeu? Então é isso. Eu estava ouvindo o David falar, falei, Senhor, eu quero esse negócio aí. Eu quero chegar, eu não quero ser termômetro para medir a temperatura do ambiente. Eu quero ser termostato para dizer a que temperatura o ambiente fica. Certo? Então é assim, chegou você, o ambiente mudou. O diabo tem que ir embora porque deu ruim para ele. Certo? Porque Deus chegou contigo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero conversar com você sobre o tempo das pequenas coisas. Eu tenho visto pessoas aguardando coisas extraordinárias acontecerem. Eu tenho visto pessoas olhando e dizendo, eu queria saber em que momento a minha chave vai virar. As coisas vão começar a acontecer na minha vida. Mas elas se esquecem que as grandes coisas começam de formas pequenas. Quando você vê algo grande, não imagine que isso começou dessa forma. Entenda que alguma coisa aconteceu anteriormente. Houve um percurso, houve um caminho para que essas coisas grandes começassem a acontecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. O verso é o de número 44. Atos dos Apóstolos, 27, 44. Amém? Amém? Deixa eu ficar com essa tradução. E que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Você pode repetir comigo? Uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Isso, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero conversar hoje com você sobre a percepção, a sensibilidade de entendermos os momentos das coisas pequenas. Muitas pessoas ficam por boa parte da sua vida aguardando momentos pirotécnicos, momentos extraordinários, momentos marcantes para que a sua vida dê uma guinada. E muitas delas chegam no final da vida, certo? E descobrem que esse momento não fez parte de sua história. Então ela começa a olhar a história do outro e começa a achar que há uma injustiça em Deus, que ofereceu oportunidades ao outro, que não ofereceu a você. Porém,
Eu preciso que você entenda que as pessoas que você vê viver grandes coisas, na verdade, elas se aproveitaram da somatória das pequenas coisas e das pequenas oportunidades que vieram ao seu encontro ao longo da caminhada. Por isso que na maioria das vezes que você olhar para pessoas vencedoras e tentar retirar dela, tentar sondar dela a fórmula do sucesso, a pergunta é como? Quando as coisas aconteceram? Quando a chave virou? E as pessoas vão dizer, eu não sei. Porque ela nunca virou totalmente no mesmo instante. Ela foi virando vagarosamente. Entendeu? Repita comigo, quem nasce grande é monstro. Isso. As coisas grandes um dia foram pequenas. Vamos pegar esse texto só para a gente usar com base, e já já eu vou falar com você, vai ser rapidinho, com anestesia, você não vai nem notar, quando vê, acabou. Certo? Olha só, o texto está falando de uma viagem onde Paulo faz parte, certo? Um navio que está sendo levado com prisioneiros, e um homem chamado Júlio foi ordenado a tomar conta. Com alguns soldados, ele está levando, me parece que o destino final é a Itália, provavelmente Roma. E dentro desses passageiros, se é que eu posso dizer assim, está o apóstolo Paulo. E essa embarcação vai enfrentar algumas adversidades, alguns problemas no curso. E ela vai afundar. Essa embarcação é diferente, por exemplo, da embarcação de Jonas, onde ela vai afundar porque há um desobediente. E basta jogar esse desobediente fora que a tempestade passa. Porque tem vida que afunda porque não quer remover coisas que precisam ser removidas. Entendeu? Quando nós olhamos para algumas tempestades, por exemplo, Marcos 4:35, Jesus disse, passemos para outra margem, e eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia, ele estava deitado sobre uma almofada, despertado, dizendo, mestre, não se dá que pereçamos, e ele disse, cala a boca, vento, fica quietinho, mar, o vento se aquietou, e houve grande bonança, ele disse, porque sois tão tímidos, não tem de fé, a embarcação não afundou, porque tem coisa que não vai afundar, mas tem coisa que afunda. Certo? Esse aqui foi um barco que afundou, sim ou não? Mas o texto diz que uns em tábuas e outros em quaisquer coisas do navio. Eu fico imaginando que eles jamais imaginariam que um pedaço tão pequeno, que uma coisa tão insignificante poderia ser a representação da vida para eles. Certo? Eles só foram fazer a viagem porque era uma embarcação estruturada. Mas quando isso ruiu, o que sobrou? O que sobrou? Destroço. Certo? E eles receberam a ordem. Quem sabe nadar, pula. Nada e vaza. E quem não sabe, segura em alguma coisa, flutua e vai devagar. Mas o negócio é que ninguém vai morrer. Então eu não sei o que te sobrou. O que sobrou da sua família, o que sobrou das suas finanças, o que sobrou da sua fé. Eu não sei se ficou algo bem pequenino. Eu só sei que você deve se agarrar aquilo que sobrou. Retomar a sua história com Deus, entendeu? Porque a sua vida e a sua caminhada não terminou, certo? Hoje eu preciso te mostrar a importância das coisas pequenas, certo? Coisas pequenas, você quer ver? Um dia Deus falou com Samuel, Samuca, chega aí, eu rejeitei Saul, não quero mais, 1 Samuel capítulo 16 ou 17, então disse o Senhor a Samuel, até quando estará a ordem de Saul, porque eu tenho rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a casa de Jessé o belemita, porque dentro dos teus filhos de um rei, depois você lê em casa que eu não sou obrigado a falar tudo, escute só, presta atenção, Deus falou com Samuel, dá um pulinho lá na casa do Jessé, porque lá eu vou levantar o novo, e Samuel foi para lá, sim ou não? Ungiu Davi na presença dos seus, isso, olha só, por que não, será que o Deus de Samuel não sabe que Davi não está em casa? Sabe? Então por que mandou Samuel ungir Davi em casa se ele não estava? Não era melhor ir no campo? Sim ou não? Mas volta aqui a mensagem do moço.
A autoridade começa em casa. Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Entendeu? Olha só. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de... E ele está cheio de Deus, sim ou não? E foi fazer o quê? Apacentar a ovelha. O cara agora está cheio de Deus, foi fazer apacentar a ovelhinha. Entendeu? Não... Ser cheio do Espírito de Deus não tornou ele integrante da Marvel. Certo? Não. Ele volta a praticar o que ele estava fazendo, mas agora cheio de Deus. O que é que apareceu? Um leão. E falou, eu vou pegar uma ovelha. Davi falou, ai maluco, a ovelha nem é minha. É do meu pai. Mas o bagulho aqui vai ficar doido, irmão. Um dos textos mais bizarros da Bíblia para mim está aqui. Davi conversando com Saul, dizendo, aí veio o leão, pegou uma ovelha, saiu correndo com a ovelha. Menino, presta atenção. Leão é bicho que você corre na frente, não é atrás. Segundo, até porque a ovelha que está na boca do leão provavelmente está... Só que Davi está dizendo, se ela está morta ou está viva, não é a questão. A questão é que essa ovelha não é do leão, ela é do meu pai, e eu vou buscar ela na boca do leão. Você consegue entender isso? Ele é um garoto que parece normal, sim ou não? Mas mata leão. E depois que veio o urso? Vou pegar. Davi falou, não quero problema com Greenpeace, não quero nada com esse negócio de protetor dos animais. Soube do falecimento do leão? Já estou respondendo um assassinato. Vai dar ruim para tu. O urso falou, quero ver. Morreu, filho. Sim ou não? Sim ou não? Depois Davi matou um. Depois matou um. Qual foi o primeiro animal provavelmente que Davi matou? Não, ovelha, gente. Ele era pastor de ovelha, criava para comer, sim ou não? Um dos animais provavelmente que a Bíblia não diz que ele matou, mas ele deve ter enfrentado. Qual é o maior inimigo da ovelha? O lobo. Porque o cara matou a ovelha, matou o lobo, matou o urso, matou o leão e matou o gigante. Você quer entrar no cenário matando gigante? Morre. Entendeu? Aliás, José diz que Davi sabia que foi ungido para ser rei, não foi para matar gigante. Eu imagino Deus escutando. Davi falando, vou encarar o gigante. Essa garotada nova. Impulsos. Eu imagino Deus pensando, me dá condição de imaginar, eu sei que aqui tem teólogo, tem achólogo, tem tudo nesse ambiente, certo? Aqui, então vai criticar mesmo o que eu falar, critica, dane-se. Escute só, fico eu imaginando o Deus falando, Davi vai morrer, o Golias é experiente demais. E Davi diz o quê? Você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais, mas eu vou contra você em nome. Eu imagino um anjo, dá licença eu imaginar, o anjo falando com Deus, Senhor, o senhor viu em nome de quem que ele falou que vai? No nome de quem ele vai, não vai dar para morrer. Ele vai no nome de quem? Ele vai no do Senhor. Então a mulher do Golias ficou viúva. Ok? Então eu preciso mostrar a você que são momentos pequenos, aparentemente insignificantes. E que na maioria das vezes, a nível de regra, são esses momentos e coisas aparentemente pequenas que vão dar um upgrade no seu casamento para ele mudar. Que vai pegar a sua vida financeira e vai mudar, que vai pegar a sua saúde e vai mudar, que vai pegar a sua vida ministerial e vai mudar, porque são coisas pequenas que fazem coisas grandes acontecer. Isso, o que é mais precioso do que a vida? E esses homens foram salvos, segundo Atos dos Apóstolos 27, 44, seguros em coisas que para eles talvez fossem insignificantes. Ele jamais imaginaria que uma cadeira daquela no navio iria se tornar uma boia de salvação no mar. Entenda isso, é muito importante, porque eu sei que a maioria de nós queremos viver o fantástico, o extraordinário, o sensacional. Então o que você está esperando? Um Big Bang, não é? Um estalinho, tum. O
O que é isso? Nada. Às vezes, aquela coisa pequenininha que a senhora vai passar a fazer na sua vida vai levar seu casamento para um negócio extraordinário. Mas por que o casamento não muda? Que a senhora pensa que essa coisinha pequenininha não muda nada. Entendeu? Você está esperando sua vida financeira mudar. Então, o que você quer? Um momento que você tenha um dinheirão para dar uma oferta para Deus. Nossa, Deus está precisando tanto do seu dinheiro. Está uma crise financeira no céu. Você é louco. Entendeu? Já no Novo Testamento, Deus faz caixa eletrônico na boca de peixe. Pedro vai lá e pesca e digita a senha, que ele abre a boca, saca um dinheiro e paga o nosso imposto. É extraordinário. Então pare de esperar coisas grandes. Fique atento e seja sensível às coisas pequenas. E você vai viver o extraordinário de Deus. Põe para mim um texto, se for possível, aí, se você quiser anotar. Tiago capítulo 3, verso 4 e 5. Tiago 3, 4 e 5 diz assim: vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, barcos grandes, impulsionados por ventos fortes, conseguem ser dominados por um pequeno leme. Coisas pequenas governando coisas grandes. Assim também a língua, um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Zacarias 4:10 diz o quê? Porque quem despreza o dia das pequenas, olha só, é uma pergunta, por que quem despreza o tempo das pequenas coisas? Quem olhava para Zorobabel e toda a estrutura que tinha, ela tão pequena que para reconstruir algo grande parecia impossível. Aprenda que é com pequenas coisas que você vai chegar muito longe. Pare de esperar a magnitude dessas coisas, certo? E eu vou te mostrar aqui, rapidinho, coisas pequenas e situações que, bem aproveitadas e bem vistas, e isso tem a ver bastante com maturidade, porque ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Entendeu? Você tem que aprender isso, certo? A maturidade, ela nos leva para outra fase da nossa vida. Amém? Por isso, ele diz que eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver com muito, eu aprendi a viver com saúde, eu aprendi a viver doente, eu aprendi a viver com... O que é isso? Isso é maturidade. Gente que cresce, e não é crescer simplesmente fisicamente, é acabar com as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando cheguei a ser grande, primeira coisa que eu acabei, com as coisas de menino. Entendeu? Cresça, certo? Permita-se crescer. Essa é a grande coisa. Então deixa eu mostrar para você 4 textos aqui, rapidinho, certo? O primeiro é 2º livro dos Reis, capítulo 4, verso 2, certo? Onde a viúva, tá aí, o cara é rápido, hein? Perguntou-lhe Eliseu: o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse o quê? Ela disse o quê? Tua serva não tem? Nada, hein? Nada, hein? Se não, presta atenção. O que o texto diz? Que essa mulher acabou de perder o marido e ele não podia ter morrido. Por quê? Porque era um cara que não pagava as contas. Certo? Porque tem homem que, isso aqui é uma lição bíblica. Paga as contas antes de morrer, para não deixar a sua mulher numa situação ruim. Porque tem homem que não pode se dar o luxo de morrer. Que no velório a dona tem que estar caçando a próxima vítima. Porque as contas vencem. Só riram as mulheres.
Ah, Jesus, tem misericórdia. Pensa só, o cara morreu e deixou uma dívida que a mulher não tem como, mas ela vai procurar o profeta. Chega lá e diz, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e agora vem um credor querendo levar os meus filhos como forma de pagamento. Aí Eliseu disse, ô minha filha, o que eu posso fazer pela senhora? O que a senhora tem? Ela falou, eu não tenho nada em casa não. A única coisa que eu tenho é uma botija de... Ela tinha tão pouco na mente dela, que o pouco que ela tinha se transformou em nada. Ela disse, tua serva não tem? Ela tinha uma casa. Ela tinha uma casa? Ela tinha 2 filhos? Ela tinha vizinho? Ela tinha Deus? E ela ainda tinha uma botija de... E o que ela disse que tinha? Porque tem gente que não pode viver crise que acha que não tem nada. Não reconhece nada do que tem. Certo? É só chegar uma crise. Olha, isso é coisa de pobre. Pobre que ele não tem nada, vem a enchente, ele perde tudo. Como você perde tudo se você não tinha? O que eu quero que você entenda é que essa mulher está olhando para a coisa, certo? Pequena e não está conseguindo ver saída. Ok? O que a senhora tem em casa? Eu tenho uma botija de... É só isso que eu tenho. Entendeu? Nada além de uma botija de... O milagre dela vai ser a partir daquilo que ela... Do que ela... Pois é, querido. O milagre que você vai viver começa com aquilo que tu tem. Entendeu? Entendeu? Então coloque o que você tem para rolo. Já ouviu essa expressão? Coloque o que você tem para o rolo. Coloque na mão de Deus. Monte uma estrutura com aquilo que você tem. A mulher disse, pastor, a única coisa, eu estou numa situação difícil, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é cozinhar. Querido, faz uns salgados, faz uns doces. É bom em quê? A dona está com um restaurante. Começou vendendo salgadinho. Entendeu? O que você tem é a matéria-prima que vai fazer você ir para onde deseja. Pare de olhar as coisas. Eliseu falou, o que a senhora tem? Ela falou, eu não tenho nada. Eliseu deve ter pensado, nada aí também está ruim. Então eu vou multiplicar por 100. Sem nada, isso aí. Isso aí, alguém fez as contas rapidinho. Isso é um negócio sensacional. Olha só. Eliseu falou, então a senhora fala o seguinte, a partir desse pouco que a senhora tem, isso vai ser a base do seu milagre. Só que às vezes, nós estamos tão ouvindo essas coisas mirabolantes, sabe, essas coisas de televisão que dá prêmio de 1 milhão, 2 milhões, essa ascensão meteora, essas coisas extraordinárias que está todo mundo esperando, coisa grande. Eu venho da roça o lema era, de grão em grão, era um negócio bom. De onde eu venho, vamos num ninho de galinha que tem 15 ovos. Nós pega quanto? 14. Porque galinha para de botar se não ficar. Sabe nada, vocês não sabem nada. Essa geração de vocês sabe nada. Pensa um negócio para ensinar sustentabilidade. A roça. Sim ou não? Extraordinário, sabe? Eu olho e são coisas pequenininhas. Hoje as pessoas ficam esperando as coisas extraordinárias e Deus está só mandando gota. Aproveita essa aí, filho. O que é isso? Isso não é nada. Eliseu falou, a senhora vai para sua casa, presta atenção, pega vasilha, vai nos seus vizinhos, coloca tudo, pega seus filhos e vai encher os negócios tudinho. A partir do que a senhora... O que a senhora tem? A senhora tem esse marido. O que é isso? Nada. Então, pega esse homem ruim da senhora, bota para rolo. O que a senhora você tem? Você tem essa mulher sua. Que é isso? Isso é seu sonho? Isso é seu Jason, seu pesadelo, sexta-feira 13. O que você tem? O que você tem hoje?
Pare e pense, é pouco demais para você, mas coloque na mão do seu Deus. Entenda isso. Pare de olhar para o que você tem e diz, isso é muito pouco, com isso eu não vou a lugar nenhum. Sabe o primeiro carro que eu tive? Uma Brasília. Eu levava um pano com a garrafa d'água, porque bobina esquentava. E aí eu molhava o pano, morrava na bobina, para o carro andar. Entendeu? Mas, sério, comprei um Voyage cinza, à noite, chovendo. O cara me enrolou, ele estava rachado no meio, eu não vi. Levei um prejuízo desgramado. Depois troquei por um Corsa, que é apaixonado por reboque. Um dia ele parou na Dutra, em Taubaté, eu mandei rebocar para a oficina. Quando ele desceu, o mecânico ligou e ele pegou. O mecânico falou, o que ele tem, moço? Eu falei, vontade de andar de reboque, só pode. Você acha que a Brasília era o meu ideal? Mas era a minha realidade. Então eu fui indo de realidade. Então pega o que você tem hoje, o que te sobrou? Um pouquinho de fé, que você está tão aborrecido, tão chateado, tão isso. O que te sobrou? Esse filho que a mistura entre você e seu marido não deu certo, saiu. Esse alien, cuida desse menino que você tem. Entendeu? O que você tem? Pega o que você tem. Pode ser pouco, porque foi a partir daquilo que a mulher tinha que o milagre aconteceu. Sim ou não? Sim. Então, pare de olhar as coisas. O que eu tenho? Não tem nada. Parece que o medo. Um dia, Agar, a egípcia, sai com seu filho para o deserto. Aí, quando a água acabou, ela está chateada, o menino vai morrer de inanição, desidratado. Ela deixa o menino e fica longe dele para não ver o menino morrer. Enquanto ela está lá, eu descubro que um pai, como Abraão, porque quando eu vi Abraão mandar o Ismael embora com um odre de água e um pouco de pão, eu fiquei muito chateado com Abraão. Falei, isso não é pai. Um cara ricão desse, manda o filho embora, no deserto, nenhum animal deu. Né? Eu acho que o que Abraão estava dizendo para Ismael era, não vá muito longe, para você continuar dependendo de mim, quando as coisas acabar, volta aqui. E Deus está dizendo, Ismael não precisa de você, ô Abraão, quem vai tomar conta dele sou eu. Entendeu? Não cause dependência. As pessoas às vezes perguntam, pastor, nossa, é difícil achar o senhor, se eu não bota agenda aqui, ali o povo segue. Eu não sou cocaína. Pode gerar dependência, não boto. Esse dia eu cheguei no lugar, fui pregar a mesma mensagem que eu tinha pregado antes, o cara falou, nossa, eu vi essa semana, problema seu, não mandei vir atrás de mim. Eu vou pregar e vou continuar pregando, nas próximas 50 pregações minhas eu vou pregar a mesma coisa. Ele falou, então eu não vou mais. Eu falei, nossa, vai fazer tanta diferença. Escute só. Olha só, aquele menino está lá, a mulher está sem esperança, sim ou não? Sim ou não? Aí o texto diz, o anjo aparece para Agar, diz assim, Agar, por que você está assim, filha? Deus ouviu a voz do menino. E o texto diz que Deus abriu os olhos da Agar e ela viu um poço. O texto não diz que o poço apareceu. O texto sugere que o poço estava lá, mas ela não estava vendo. Porque às vezes o seu milagre está mais perto de você do que você pensa. E o problema não está no que Deus está fazendo, está nos seus olhos que não consegue ver. Você consegue entender? Para de reclamar do tamanho da sua igreja, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, da sua sogra. Isso, que não tem dinheiro, que não tem aquilo, que não tem aquilo outro, que não. Quem é seu Deus? Fala para mim, quem é o seu Deus? Fala quem é. Deus é Deus. Você quer ver? Olha só. Se eu falasse para você agora, Deus fechou as portas para você, e está fechada. Sai daqui e procura um centro de macumba e chama o macumbeiro e diz, olha, fui lá na igreja, o pastor Cláudio falou para mim que Deus fechou as portas. Faz um trabalho para Deus abrir. Sabe o que? Se o cara for sério, sabe o que ele vai falar? Quem fechou? Deus.
Deus fechou, você quer que eu faça alguma coisa? Pois é, irmão, não vai rolar não. Deixa a penosa viva. Nem vou matar o cabrito. Porque porta que Deus fecha, é só ele aqui. Agora, vai num centro desse, aí, e alguém diz que o diabo fechou as portas e vem na igreja e diz, olha, sai de lá agora. Sabe que qualquer um vai falar, chega aqui na frente, irmão, chega aqui na frente. O diabo fechou? Sabe nada, tem um chaveiro aqui na igreja. Nós temos que entender. O grande problema é que nós andamos ao lado de um Deus que é muito, e nós não entendemos que um Deus grande deixou a grandeza total para lá e para cá. Ele vai falando, toma filha, aproveita isso aí, ó, toma. Aí você não aproveita nada, porque é pequeno aos seus olhos. Aprenda. E eu deixo usar mais um texto, senão ainda tem mais uma pregação aí, eu sei. Já você começa a ter sono, porque trabalhou hoje. Coloca para mim, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 44. Primeiro Reis 18, 44. Isso. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um. Então disse Elias, sobe. E diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não... Presta atenção, 3 anos e meio sem chover. Sabe, Elias era um cara extraordinário. E crente como nós, porque crente é bagunçado. Nós temos dificuldade, o cara viveu tudo que viveu, extraordinário, alimentado por corvo. Ele foi para lá para a viúva, voltou, caía fogo do céu para matar. Assim, o cara matou os profetas de Baal. Aí o Acabe chega em casa e diz assim, Jezabel, Elias, minha filha, matou os profetas do seu pai, tudo. Jezabel falou, o quê? Elias fez isso? Manda um recado para Elias, que amanhã a essa hora, ele está morto. Sabe o que Elias fez? Fugiu. Como? O cara mata 450 homens e foge de uma mulher. Que Deus já estava afinzão de matar. Era só Elias falar, fogo na Jeza. Ela estava morta. Sim ou não? Sim ou não? E ele está tão confuso que ele está fugindo de Jezabel para não morrer, entra numa caverna e diz, Senhor, me mata. Deus falou, Elias, está ruim de lidar contigo, irmão. Olha só, vai lá que Jezabel te mata e eu terceirizo o serviço. Para que eu vou fazer um serviço que ela quer fazer? Escute só, porque esse texto é extraordinário. 3 anos e meio sem chover, o céu azulzinho. E Elias disse, vai chover nesse negócio aí. E fala para um garoto que estava com ele, e diz assim, eu vou ficar orando aqui, você vai lá dar uma olhadinha para a banda do mar, e ver como é que estão as coisas. Foi lá, o que tem? Está azulzinho. E agora, azulzinho de novo. E de novo, azulzinho. E agora? Agora tem uma nuvenzinha. Uma nuvenzinha não vai rolar não. Uma nuvenzinha tão pequenininha. Para um menino é uma nuvem pequena. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois é, mas para Elias vem uma grande. Por quê? Porque nós estamos diante da ótica de um menino e diante da ótica de um homem. Meninos não percebem o que Deus está fazendo, porque eles são meninos. Elas são meninas. Quando você amadurece, você começa a ter experiência com Deus diferente, não é mais de menino. Quando eu era menino, pensava, agia e falava como? Mas logo cheguei a ser grande, acabei com as coisas de... Isso aí. O menino olhou e disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um. O que Elias disse? Então desce, meu filho, avisa o Acabe, que está vindo uma grande tempestade, é melhor ele encontrar Jezabel para tirar a roupa do varal. Tudo isso ele viu a partir de uma pequena? Pois é. O que está diante de você? Pegue esse pequeno e acredite que através disso Deus vai fazer algo grande. Você consegue. E me parece que Elias consegue passar isso adiante. Porque olha só, Eliseu, não era ele que estava nessa ocasião do Carmelo. Ok? Mas agora Elias se torna o moço, ou Eliseu se torna o moço de Elias. Sim ou não?
E um dia a casa de Eliseu está cercada em Dotã, pelo exército dos arameus, os sírios. Certo? E agora tem um garoto que está trabalhando com Eliseu. Olha só, um dia Eliseu foi garoto de Elias, um moço de Elias. E agora Geazi é o moço de Eliseu. Certo? Porque o Eliseu um dia foi moço, mas agora ele é o homem. Está na hora de crescer, gente. Está na hora de amadurecer. Entendeu? A fragilidade está na meninice de muita gente. Sabe? Porque se Deus não fizer o que eu quero ir embora. Ah, Naamã. Vai voltar para casa leproso? Entendeu? Nós temos que entender isso. Amadurecer. Sabe? Agora, quando eu olho, o que eu vejo? Um Eliseu que aprendeu a amadurecer. O menino está dizendo, o que faremos, meu Senhor? E ele disse, calma, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. O menino não via, mas ele via. E ele agora ora a Deus para que o menino veja que você tem que andar com gente que vê coisa que você não vê e que consiga te mostrar. Veja quem caminha contigo, você só anda com cabeça de bagre, quer pensar o quê? Reveja seus conceitos, seus valores. Olha só, quando eu olho para essa passagem, eu vejo o quê? Alguém que através de algo tão pequeno consegue enxergar uma grande chuva. Choveu? Sim ou não? Sim ou não? Isso aí. Mas tudo começou a partir de uma pequena. Então descubra o que vai startar. Descubra o que vai iniciar, sabe? A sua trajetória de mudanças, porque provavelmente isso já está diante de você. E você não consegue enxergar, porque te deram a informação, certo? Da magnitude das coisas que mudam. A grande verdade é essa. As coisas mudam de uma forma paulatina, gradativa, salutar, mas normalmente bem pequenina. E por isso grande parte das pessoas não consegue encontrar o que a maioria delas buscam, que é a vida com Deus, o milagre, sabe? O agir de Deus. Por quê? Sempre estão esperando coisas grandiosas. Vá conversar com as pessoas e você vai descobrir, certo? Converse hoje com Silvio Santos e pergunta como é que ele começou a sua história. Ele vai dizer a você, eu era um camelo, sim ou não? Isso. Histórias grandes têm começo pequeno. Entenda isso. Isso não é diferente do nosso relacionamento para com Deus. Coloque isso no seu coração e descubra hoje o que você tem perto de você que pode ser utilizado como matéria-prima para levar você para onde você deseja. As pessoas olham para uma nuvem tão pequena e diz, nela não pode estar, certo? Uma chuva tão... Essa é a visão de um rapaz. O homem não. Ele diz, avisa todo mundo que essa nuvem é apenas um começo, porque coisas grandes começam a partir de coisas pequenas, e é isso que nós temos hoje, e é com isso que Deus vai realizar coisas grandes na nossa vida. O que você tem hoje? É um colégio público, porque sua família, sua história, seus recursos financeiros, o que é isso? Isso não é nada para Deus. O que Deus precisa é da sua dedicação para levar você, certo? Para onde Ele deseja. É isso. Pare de olhar esses poucos recursos seus, porque isso só vai te levar para o desânimo. Posso ouvir um amém? Amém. Põe para mim João 6,9. Vou usar mais 2 textos e termino. João 6,9. Está aqui um rapaz que tem? Ele tem o quê? E 2? Mas a pergunta de André. Mas o que é isso para tanta gente? Isso é extraordinário. Jesus estava pregando, a turma não queria ir embora, estava com fome, certo? E aquela coisa toda. E aí um discípulo chamou e falou, Senhor, presta atenção, despede logo a turma aí, porque tá difícil, o tempo está... Aí Jesus falou, vamos dar comida para eles?
Aí Filipe falou, ó, esse pessoal ainda não é crente, mas já está no começo. E sabe como é que é crente, né? Come, 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 come. Então, mesmo se a gente tivesse dinheiro, ia estar ruim para comprar. Aí Jesus perguntou, o que é que nós temos? Aí André, que já estava com fome, estava fazendo uma pesquisa de campo, e viu um garotinho que tinha 5 pães e 2 peixes. André enquadrou o menino, certo? Contou a parada, e falou com Jesus. Aí, Jesus, para nós aí. Tem um garoto aí, mano, 5 pães e 2 peixes. Mas vou logo avisando para o senhor, o que é isso, né? Para tanta gente. Isso é muito pouco, Jesus, que vai dar para nós tomar dele, fazer nosso lanche. Preste atenção, 5 pães e 2, quase 8.000 pessoas. 5 pães. 5 coisas de adolescente, devia ser um adolescente esse menino. 5 pães e 2 peixes, adolescente que nessa fase o que encostou come, igual esmeril. Certo? 5, o André desanimado, ou animado porque achou o lanche, disse, mas o que é isso para tanta gente? Jesus falou, traz o pão e o peixe aí. Eu não sei o que falaram para o menino. Certo? O chefe dos crentes pediu o pão e o peixe. O menino deve ter falado, então vai, leva lá, ué. Vai comer, né? Está com fome, né? E vai deixar os outros. Sim, porque não era nada. Sim ou não? Eram 5 pães e 2? Quando o que você tem não é o suficiente, aprenda a deixar Deus agir. Certo? Eu imagino que Jesus falou, agora, gente, nós vamos dar a receita para McDonald's. O primeiro McFish da história. O pãozinho com peixe. Vamos embora, rapaziada. Serve todo mundo. Jesus. Falar uma coisa para o senhor. O que tem aí é 5 pães e 2 peixes. Entendeu? O senhor já deu uma olhada. Olha aí, pá. Olha aí. Não vai rolar. Isso é muito pouco para tanta gente. Jesus está dizendo, você não está entendendo, filho. Isso é pouco na sua mão, na mão do menino, na mão do Pedro, na mão deles. Na minha mão, não tem esse negócio de pouco. Eu vou mostrar a vocês o que eu sou capaz de fazer com o que você tem. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que tu tem. Repita assim, o que eu tenho. Isso aí. É o que tu tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem e aproxime o que você tem de Deus e você vai ver o que Ele pode fazer. Entendeu? Não fica que essa mulher é sua, que esse marido é seu. Entendeu? Nossa, pastor, eu estou precisando, não está precisando de nada. Você está precisando de Deus para pegar essa tralha e fazer um troço bom. E Ele pode. Ninguém acredita. Ninguém fala amém quando eu falo isso. Porque tá todo mundo buscando uma rota de fuga, uma saída de emergência. Não tem rota de fuga. Pega o que você tem. Ah, pastor, eu quero sim uma igreja extraordinária. Então pega a igreja que você tem. Mas a igreja que eu tenho tem 100 membros. Quem disse que uma igreja extraordinária tem que ter 1000? Você quer ter uma igreja grande ou você quer ter uma grande igreja? Eu sei que resolve. Entende? Pega o que você tem. Você tem. O que você tem? Você tem. Eu estava contando isso no carro, né? O pessoal que me trouxe. Eu comprei uma terrinha e quis construir uma estrutura. E o espaço que eu tinha era muito pouco. E eu queria o terreno do vizinho que não vende nada para ninguém. Então o que é que eu fiz? Eu fiz uma rua do meu terreno para o terreno do vizinho. Entendeu? E deixei ela lá pronta. Falei, Senhor, eu estou precisando desse terreno do outro lado. O cara não vende, mas eu vou comprar. Porque eu vou falar com o Senhor, porque o Senhor é fera. Então, tá joia? Então tá certo. E comecei a orar, Senhor, esse negócio aí do outro lado, isso só se o Senhor quiser. Porque eu já quero, mas eu queria que o Senhor quisesse também.
Mas se o senhor não quiser, não rola, porque eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Se o seu não frustra, quem frustra é o meu. Isso é lógico. Eu não é. E aí, o que eu fiz? Orei. Esse dia o cara apareceu lá. E eu ainda achei, gente, quando o cara apareceu e disse que ia negociar comigo, sabe o que eu pensei? Que ele ia me dar. Porque crente tem um negócio de ganhar as coisas, não é verdade? Ah, ele vai me dar esse terreno. Tolinho. Ele me vendeu por um valor que eu achava que era muito maior. Mas sabe o que Deus fez? Não me deu o terreno, mas me deu condições de pagar o terreno. O milagre foi do mesmo jeito, só feito de forma diferente. Mas tudo começou a partir da rua que eu fiz. Porque eu ficava em pé naquela rua. E aí tem um córrego passando, eu olhava eu botando manilha. E a máquina passando, aterrando. E eu falei, Senhor, eu vou lá do lado de lá. Aí de vez em quando eu pulava a cerca, que ele é meu amigo. Entrava lá e falava, isso aqui é meu, hein? Isso aqui é meu, Senhor, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. O que começou tão pequeno, um desejo no coração, uma rua feita do meu lado, fez as coisas acontecerem. É isso que eu quero que você entenda. Pare de esperar o momento mágico, porque ele não existe. Deus está esperando você reconhecer, certo? A importância do momento das pequenas coisas. E eu volto para Davi, para encerrar. Vamos lá. Vai à casa de Jessé e unge um de seus filhos como rei. Que filho vai ser ungido como rei? Pois é. Vamos lá. Deus vai liderar uma revolta contra os midianitas, ou sob a pressão dos midianitas, através de Gideão. Gideão disse para o anjo o quê? Minha tribo é a menor. E eu sou o menor da minha? Como se Deus tivesse problema com recurso. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Se você for ouvir a história desses homens que estão aqui, e de muitos homens aí que estão me ouvindo, que hoje você considera como grandes, como pessoas influentes, como pessoas realizadas, pergunte como a história desses homens começaram. E você vai descobrir que a partir de coisas pequenas, que grandes coisas acontecem. E eu tenho muita gente esperando até hoje algo grande acontecer. Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho feito uma observação um pouco mais minuciosa no livro de Gênesis. E eu me deparei com duas construções, hoje eu vou falar apenas de uma. Quando nós olhamos para o início da Bíblia, nós vamos enxergar alguns princípios, algumas coisas que precisam ser observadas para entendermos o desfecho dessa história. A Bíblia nos diz que Deus é tão poderoso que, apesar de Gênesis ser considerado o início, ele também já estabelece, já prefigura uma visão do final. Quando nós olhamos os primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos nos deparar com a criação, e ela nada mais, nada menos estabelece o modelo pelo qual Deus quer que nós vivamos. Quando Deus começa a chamar à existência as coisas como se elas já existissem. Quando Deus começa a criar, dizendo haja isso, haja aquilo, forme-se isso, forme-se aquilo, o que a Bíblia está dizendo é que modelo o indivíduo que vai povoar a terra precisa viver, o modelo de fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o que é a fé? É acreditar que aquilo que não está ainda diante de seus olhos irá acontecer. E esse é o modelo que Deus estabelece. A primeira coisa que ele faz, e também nos serve por modelo, é trazer à luz a claridade, o esclarecimento
O que Deus está dizendo é tudo que vai fazer, antes de fazer, obtenha informações, traga clareza, traga entendimento. Por isso ele não faz nada no escuro. Depois, sabe o que ele faz? Ele tira da água a terra, porque o Espírito pairava sobre a face das águas. E o que vemos é uma sinalização de que a criação, apesar de ser feita no claro, deve ser feito em ambiente de firmeza, de ambiente firme, de solidez. Muitas pessoas não obtêm sucesso em nada na vida, porque constrói tudo em ambientes movediços, de insegurança, de escuridão. Quando nós vamos ver a história de Adão e Eva, nós vamos descobrir como Deus sinaliza os relacionamentos interpessoais. Aliás, ao olharmos para a Bíblia, basta olhar para os 10 mandamentos e vamos descobrir que 7 deles são focados em relacionamentos interpessoais. Ame teu próximo como a ti mesmo. Honre teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás nada do próximo. Quando olhamos para tudo isso, o que recebemos é a direção. Na história de Adão e Eva, esqueça o pecado e descubra como vai ser a vida de gente que não é capaz de abrir seu coração para falar de suas fraquezas. Quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Essa é a grande verdade. Quando nós olhamos para Caim e Abel, sabe o que vemos? Vemos a Bíblia dizendo como é difícil lidar com diferenças. Como é difícil lidar quando pessoas têm coisas que nós não temos, com inveja. E olhando isso mais de perto, eu me deparei com a primeira grande construção feita pela mão do homem, a arca do Noé. Logo à frente nós vamos ver, assim que eles descem, a segunda construção feita pelo homem, a Torre de Babel. Duas coisas tão próximas, com significados tão distintos, com resultados finais tão diferentes. Mas vamos dar uma olhadinha nessa história rapidinha do tal do Noé, e vamos ver o que podemos tirar de resultados, de exemplo para a minha e para a sua vida. Coloca para mim, por favor, Gênesis capítulo 6, verso de número 9. Gênesis 6, 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. A minha tradução diz que Noé era alguém perfeito em suas gerações. Ele era justo e perfeito em suas gerações. Me parece que a história de Noé tem muito a ver com o passado. Quando nós olhamos, por exemplo, para o pai de Noé, Lameque, eu não sei te dizer o que ele fez, mas quando Noé nasce, ele lança uma palavra profética para seu filho, de forma extraordinária, dizendo que aquele menino iria fazer diferença na sua geração, e fez. Quando eu olho para o avô de Noé, eu me deparo com nada mais, nada menos que Matusalém. Pastor, o que Matusalém fez? Eu não sei, mas a Bíblia diz que esse cara viveu 969 anos. Nem sei se isso é possível, se a contagem é como a nossa.
Eu só sei que se eu olhar para um dos mandamentos, eu vou entender que o camarada que tem longevidade de vida é o que honra pai e mãe. Então eu poderia até dizer, mesmo num contexto meio movediço, que Matusalém era alguém de honrar família. Mas o bisavô de Noé era nada mais, nada menos que Enoque, um homem que andou com Deus e foi levado em glória. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus está dando o perfil desse cara. E diga-se de passagem, não chega nem perto do nosso. Porque se a gente for depender de um pai, muitas vezes, para ser bem-sucedidos, se nós formos necessitarmos de um avô ou de um bisavô para sermos bem-sucedidos, nós estamos lascados. Então, quando nós olhamos para o exemplo desse cara, é fácil. É fácil olhar para ele e ver que seu histórico, seu pedigree, seu sucesso em ser colocado no rol dos heróis da fé dos hebreus. Olhar um homem que fez a diferença, que construiu a primeira grande obra realizada por um homem. E não foi algo pequeno. Nós olhamos e dizemos, esse cara fez porque tinha um contexto familiar que lhe dava base para isso. Tá bom, mas eu não tive. Você não teve. Você teve um pai cachaceiro, negligente, certo? Você teve alguém que, muito pelo contrário, você deve evitar copiar. Então, como é que eu vou olhar para a minha vida e vou pegar esse texto bíblico e vou dizer que eu tenho condições de fazer a diferença? Que eu vou viver o que ninguém na minha família viveu? Que eu vou andar com Deus se minha mãe não andou, se meu pai não andou, ou se anda de qualquer maneira? Ou se alguém dos meus foi pastor, mas foi um pastor de qualquer jeito? Ou se minha família é toda desestruturada? O que é que a Bíblia está querendo me dizer quando me dá como referência um indivíduo tão perfeitinho, para que eu estabeleça como parâmetro? Por que Noé andava com Deus? É fácil. Porque Lameque andava com Deus, porque Matusalém andava com Deus, porque Enoque andava com Deus. Agora, como é que você vai andar com Deus? Como é que isso vai acontecer com você? Aqui já poderíamos ter uma boa desculpa para justificar nossa superficialidade em relacionamento, nossa imaturidade em sensibilidade. Quando olhamos para esse texto, se não colocá-los da forma correta, nós já vamos achar aqui um excelente limitador para mim e para você. Mas não é disso que eu vim falar. Eu vim falar que não interessa se você tem pedigree ou não, chegou a sua vez de viver a sua história com Deus, e ela é altamente particular. Então, se você quer se colocar como um produto do meio, tem todo o direito. Só que a Bíblia diz que Noé vivia no meio de uma geração corrompida, mas ele resolveu se manter. Ah, pastor, mas o senhor mesmo já disse que ele resolveu se manter. Por quê? Porque todo mundo na igreja do Noé era crente pra caramba, porque os vizinhos do Noé eram crente pra caramba, porque o Noé estudou no colégio ali que todo mundo era crente, e eu não. Beleza, e daí? É essa justificativa que você quer? Então deixa eu te dar um texto bíblico simples para você observar. Observe aí, por gentileza, Romanos 12, 2. Coloque para mim aqui. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Preste atenção aqui. Você não teve pedigree, mas você tem a palavra de Deus. Você pode até não ter uma família estruturada, mas você tem uma Bíblia que te inspira a viver de uma forma diferenciada. Então pare de criar desculpas de que o seu sucesso tem a ver
com coisas que te deixaram de herança, porque uma herança só é sua se você tomar posse. Quando eu olho para a história desse camarada, a primeira coisa que eu vejo é a capacidade que ele tem de lidar com um ambiente hostil, tóxico, difícil, e ele está em todo lugar, irmão. Hoje nós chegamos na igreja onde deveríamos encontrar só gente crente, cheia de Deus, coração solícito, não é? Gente piedosa. É isso que as pessoas esperam quando chegam na igreja. Chega na igreja e lida com uma situação totalmente oposta. Vem para o culto, senta do lado de alguém que não presta atenção, fica no celular. Senta no culto, às vezes você chega aqui, alguém está no WhatsApp, está conversando, fica te encostando. E nós temos, aí você sai da igreja, oh meu Deus, vamos para casa. Aí em casa é uma tribulação. Aí vai trabalhar, 2 tribulações. Aí vai para o trânsito, 3 tribulações. Como é que nós vamos ser crentes num ambiente desse? Pare e pense nisso. Muitas pessoas não conseguem sobreviver a esses desafios e acabam justificando-se, dizendo que o ambiente cujo qual elas estão está corrompido, e isso tem feito com que elas não se posicionem. A história deste homem me inspira a entender que a geração cuja qual ele estava inserido era uma geração pecaminosa, mas ele conseguiu sobreviver. E ele, porque tinha uma estrutura para familiar, mas nós, porque temos o Espírito Santo de Deus. Se eu desse oportunidade para... Quantos aqui tem uma história triste para contar? Levanta a mão. Glória a Deus. Não dá nem para eu dar oportunidade, senão o culto não acaba nunca mais. Porque quem não tem hoje vai ter amanhã, sim ou não? Então, meu querido, se você quer vir aqui, não, pastor, sofro muito, uma dificuldade grandiosa, isso aí é para todo mundo, meu filho. Você tem que sobreviver a isso. E você não vai, não tem história familiar, não tem vizinho, não tem parente, não tem. Então você tem a palavra de Deus, você tem, né, os exemplos que Deus te deixou para viver. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. E o que esse cara vai receber? Uma missão. Qual é a proposta de Deus para Noé? Verso 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Preste atenção que aqui está a missão. Deus vai dizer para Noé o que Ele quer que Noé faça. E não é nada fácil. Não é algo cujo qual ele tem habilidade para fazer. Ele não tem expertise. Noé é um agricultor. O que ele está acostumado a lidar com plantio. É aquilo que ele sabe fazer. E um belo dia Deus aparece para ele e diz para ele: olha, Noé, eu preciso que você faça uma arca de madeira, porque eu vou trazer um grande dilúvio que vai inundar a terra. A sua missão é essa. Você vai construir isso. Mas como é que eu vou fazer? O Senhor está me pedindo algo impossível. Quando nós formos olhar mais à frente a história da Torre de Babel, não hoje, nós vamos ver que havia muita gente para construir, que tecnologia e que conhecimento já fazia parte do povo no que diz respeito àquilo. Mas a probabilidade de Noé ter sucesso nesse empreendimento é pequena demais. Mas o sucesso de Noé, é isso que eu quero que você entenda. O seu e o meu sucesso tem a ver com o aval de Deus. Você vai precisar de talento, vai precisar de conhecimento, vai precisar de muita coisa. Mas saiba de uma coisa, o mais importante é se Deus está contigo. Porque se Deus estiver com você, querido, se Deus é por nós, quem será contra? Descubra a sua missão. Pastor, agora o senhor complicou. Porque a missão do Noé é construir uma arca. Qual o propósito dessa missão? Salvação.
O propósito é salvação. E qual é a missão? Construir um local para que essas pessoas sejam salvas. Então deixa eu falar uma coisa que é universal. Se você não sabe a sua missão, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz a respeito. Coloca para mim Marcos 16:15, por favor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda. Essa é a missão de todos nós. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Não pregue, viva. Vá para perto das pessoas com estilo de vida, cujo qual as pessoas olhem para você e digam: nossa, sua vida me inspira. É agradável estar perto de você. Quando você chega, as coisas ficam mais leves, mais diferentes. Às vezes as pessoas dizem: eu não sei explicar, mas a sua chegada muda todo o ambiente. O que é isso? São pessoas que cumprem a sua missão. Muitas das vezes, o lugar mais disputado na igreja é um local de frente ao microfone, de frente a um instrumento, o altar. Eu não sei que cultura nós aprendemos isso, mas segundo a Bíblia, quem oferece o culto é a igreja, e quem ajuda a igreja a oferecer o culto somos nós. O mais engraçado é que nós, que na verdade somos auxiliares do culto, que pregamos, que cantamos, que tocamos, que removemos oferta, muitas vezes nos achamos os mais importantes da história. Eu queria perguntar para você: você é tão importante que faria algum sentido eu estar falando aqui se tu não tivesse sentado aí? Você é tão importante que tem muita gente que prega que não gosta de pregar para pouca gente. Muita gente que canta que não gosta de cantar para muita gente. Você lidera o Manhã com Deus. Tem 60, 70, 100 pessoas. É qualquer músico que vem? É qualquer pregador que vem? É nada. Porque você é importante demais. Essa é a grande verdade. A nossa missão é falar para os outros o quê? Que Jesus está voltando, que tem um lugar para ele ser salvo. E você não precisa de microfone para isso. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar que Jesus salva, então fala que o diabo carrega. É a mesma coisa. Aí ele vai falar: mas eu não quero que o diabo me leve. Aí você diz: aí Jesus salva. Começa pela parte mais difícil. Certo? Então, é muito importante nós entendermos isso. A história do Noé aponta para mim, primeiro, que eu tenho que sobreviver nesse ambiente hostil e ser crente no meio de muita gente que é sem vergonha. Estou na igreja com o pastor e eu posso falar. A igreja tem invejoso? Mentiroso? Mal pagador? Ou se tem gente que tem até experiência forte. Por isso que ela é comparada à arca. Um ambiente sujo. Pensa, hipopótamo. Sabe como é que o hipopótamo defeca? O rabo dele vira uma hélice. É para marcar território, é de comportamento. Ele defeca e o rabo faz assim, ó. Igual hélice de ventilador. Pensa nesse ambiente. Eu queria que você desmistificasse também uma coisa muito simples. Quando Deus orientou entrar na arca, foi um macho e uma fêmea, sim ou não? Mas não foi adulto. Falou só macho e fêmea. Quem já viu aqueles exemplos que parece um elefantão, um leãozão? Não era isso, gente. É só macho e fêmea. Leãozinho. Leãozão era perigoso. Ocupava muito espaço. Sujava muito. Leãozinho você chuta. Entra aí, rapaz. Caramba. Vai embora. Pare e pense. O que eu quero que você amadureça a sua ideia. Sabe o que é? É que é obrigação nossa pregar o evangelho para quem? A toda, principalmente aquelas que nós achamos que não merece.
É a nossa missão. Se você não faz isso, querido, você ainda não sabe direito o que é ser crente, o que é ser cristão, é viver com Deus. Faz quase 30 anos da minha vida que pelo menos, se pegar 30 anos, 10 anos, eu passei dormindo, porque a gente dorme 8 horas, 30%, 30 e pouco. Então 10 anos eu passei dormindo, e quase 20 anos aí, pregando o Evangelho, falando para pessoas que Jesus é bom, que Ele muda a história, que não interessa como você está sofrendo, Ele pode entrar na sua vida e dar um norte para você. Muitas pessoas me ouviram, outras sequer me ouviram, muitas me rejeitaram, mas não interessa, eu estou cumprindo a minha missão. É importante nós entendermos. Saia daqui hoje, para onde você estiver, pegar alguém, querido, você conhece Jesus? Não, pois bem, Ele te ama. Eu não sei nem falar mais quase nada, mas Ele quer salvar você, sabe? Ele te ama e quer te salvar. Você quer saber mais uma coisa? Vou na igreja, porque eu também estou no começo, mas é assim que funciona. Se nós entendermos isso, essa é a nossa missão. Agora, terceiro, qual era o propósito disso? Para que é? Verso 19. Põe o 19, por favor. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie manterás na arca, para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Preste atenção. O que Noé está construindo é o único local que a salvação vai estar. Não vai ter outro. A hora que o dilúvio chegar, tudo aquilo que estiver fora da arca, eu acredito que você conhece um pouquinho de Bíblia, né? Existem umas coisas no Velho Testamento chamada tipologia, aquilo que aponta para Cristo, e a arca é uma delas. O único local onde haverá vida durante o dilúvio é a arca. O único local que haverá vida depois dessa morte, nós já vamos ver um pouquinho mais à frente, é em Cristo Jesus. E o grande desafio hoje de pregarmos o Evangelho é o mau comportamento das pessoas que se intitulam cristãos e que vivem perto de nós. As pessoas me dizem assim: pastor, para eu ser crente igual meu vizinho, para eu ser crente igual meu pai, para eu ser crente igual minha mãe. E quem é que disse que tem que ser igual a ele? Porque quando você quer ser rico, você quer ser rico igual o Neymar. Aí na hora de pegar exemplo para coisa boa, você pega o exemplo lá em cima, mas na hora de coisa ruim, você pega exemplo negativo. Na igreja está cheio de gente crente, cheio de gente vivendo o extraordinário de Deus, cheio de gente, cheio do Espírito Santo de Deus, mas nossos olhos parecem. Eu como pastor, eu tenho muitos pastores amigos experientes, e às vezes eu vou falar com eles, eles falam assim: Cláudio, pare de olhar na igreja para pessoas com poucos resultados, para gente que está ruim. Para ela você continua pregando, mas olha para o cara que está trabalhando, olha para o cara que está mudando de vida, olha para o cara que está indo para frente, que é isso que vai te animar. Olhe na igreja para quem está vivendo o incrível, o extraordinário, sensacional, para a gente que está cheio de Deus, que está mudando de vida. Porque não tem outro lugar, irmão. Isso não é conversa fiada. Não tem, sabe, outro lugar para que sejamos salvos. É somente a arca, é somente Cristo. Nosso propósito é apontar para Ele, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Me perdoe os católicos, Maria não leva ninguém para o céu. Me perdoa os espíritas, não vai voltar de novo. Hebreus 9, 27, ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. O único local que nós vamos achar o direito de vida eterna é Jesus Cristo de Nazaré. É assim que funciona. Pastor, eu não acredito nisso, então peça a Ele para enviar o Espírito de Deus para a sua mente, para que você acredite, porque não é conversa fiada. Olhe para isso de uma forma mais intensa. O propósito disso, da igreja, é fazer com que pessoas vivam para sempre com Deus.
Porque Romanos, coloca aí 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de... Todos pecaram. E esse todos inclui você. Ah, pastor, mas eu nunca matei. Eu só minto. Mas eu também não matei. Eu falo isso aqui, tem gente que tem um orgulho do pecado pelo qual vai para o inferno. Não, igual o Covid está fazendo uma coisa que dá bastante, por exemplo. Quando alguém morre hoje, sabe o que você fala? Ah, morreu? Morreu, mas graças a Deus não foi de Covid. Infartou. Mas não morreu? Mas graças a Deus. Certo? Tem gente que tem orgulho. Eu vou para o inferno, mas não é para o adultério. É só porque eu sou nervoso e falo uns palavrão. Isso vai dar uma confusão lá na porta. Por que você veio? Eu nem pensei que vinha. E você? Você está rindo, mas é sério. Então todos, olha para quem está do lado e diz assim, todos, inclusive você. Isso. É só para ninguém ter mais direito a falar nada do outro. Todos pecaram, certo? Ah, pastor, mas tem esse negócio de vida eterna mesmo? Bom, Lucas 16:19. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Verso seguinte. Põe o próximo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Preste atenção. Aqui nós temos dois indivíduos. Isso é só para exemplificar. Eu quero que você pegue a mensagem. Tinha quantas pessoas aqui? Quantas? Duas. Aqui figura um rico e um pobre, mas Jesus já vai desmistificar isso, certo? Lá em Lucas 19, onde ele entra na casa de um milionário chamado Zaqueu e diz: hoje salvação chegou a esta. Então a história aqui não tem a ver com que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu. Não é dinheiro que leva para o céu, meu filho. Então desmistifica isso. Eu me orgulho de ser pobre. Vai ficar decepcionado quando chegar no céu. Rua de ouro, vai caçar lama e não vai ter. Aí você vai perguntar: onde é a roça daqui? Tem gente que nem tem que ir para o inferno mesmo. Tem uma turma que tem que ir. Sério. Oh, Jesus, tem misericórdia. Certo? Então aqui tem dois homens. Amém? Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu. Quem morreu? E ele foi levado pelos anjos ao seio de... E morreu também? E foi... Quem é que morreu? Os dois, o rico e o... Porque a morte não tem um troço mais democrático que morte. Pensa numa democracia. A morte só mata pobre? Que nada. A morte só mata rico? Só mata culto? Não, a morte morre, todo mundo morre. É um privilégio que todo mundo tem. Ah, eu não consigo morrer. Fica tranquilo, menino. Tem dinheiro, queria morrer, não queria morrer, morre assim mesmo. Tem gente que está mandando congelar o corpo para ver se vive de novo daqui a 200 anos. Quer ser primo do Highlander. Não vai rolar. Então não morreram os dois? Sim ou não? E agora, preste atenção. O texto vai dizer que todo mundo morre. E agora, o desfecho dessa história, eu não vou ler tudo, mas é de uma forma mais objetiva. Um no inferno e o outro no céu. Um no inferno e o outro no... A Bíblia diz que um está no seio de Abraão, o outro foi sepultado, está lá no Hades. A representação é céu e inferno. A Bíblia está dizendo que tem céu e inferno?
Sim ou não? Sim ou não? Mas tem algumas pessoas que acham que não. Aí eu te pergunto, você acredita nas pessoas, no seu professor de filosofia, no documentário Alienígenas do Passado, no Lúcifer, seriado? Quem é que assiste Lúcifer? Levanta a mão, você pode levantar, que aqui a gente não... Isso, legal aí, ó. Lúcifer. Quando eu era garoto, se eu falasse essa palavra em casa, não tinha dente na minha arcada dentária, só próteses. Você está rindo, mas é sério. Mas é céu e inferno. A Bíblia está dizendo que tem. E quem é que diz que não tem? Às vezes é alguém que sabe mais que a Bíblia. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Coloca aí. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, ao que vencer, não sofrerá o dano, não receberá o dano da... Preste atenção. Rico e Lázaro, os dois estão vivos, ok? Os dois morreram a primeira morte, sim ou não? A palavra morte está totalmente associada com separação, porque o indivíduo morre, porque o espírito sai dele. Quando o espírito abandona um corpo, este corpo perde a vida, todo o seu sistema de eletricidade, que faz o cérebro funcionar, o coração bater, ele se ausenta. Então, quando o espírito se separa do corpo, o corpo morre. E o que acontece com o corpo? Volta para... Mas entre corpo e espírito tem uma coisa chamada... E o que foi para o inferno e para o céu foi a alma do rico e a alma do Lázaro. Pastor, onde é que está o dano da segunda morte? Se a primeira é a separação do espírito do corpo, a segunda é a separação da alma de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que a minha alma corre o risco de se separar de Deus, de ir para onde? Para o inferno. Pastor, há muito tempo que eu não escuto uma mensagem dessa. E nem esperava ouvir isso do Senhor. Pois é, querido, mas eu estou preocupado, porque nós estamos com a igreja lotada, mas me parece que o céu vai ficar basicamente vazio, porque o povo está fazendo o que quer, vivendo de qualquer jeito. Aí vem para a igreja porque eu sou engraçadinho, acha que eu vou dar moleza. Querido, cuidado que o Satanás está aí, querendo o quê? Roubar, matar e destruir seu casamento, sua família, sua fé, te levar para onde ele está, porque a Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e para seus anjos, mas ele não quer ficar sozinho, quer levar eu e você. Ah, pastor, mas é difícil, a tentação. Difícil só para tu? Você acha que é só você que gosta de ouvir uma vergonhice, olhar para um lugar proibido, passar a mão no lugar? É o que eu falo aqui na igreja. Antes de casar pode fazer sexo? Não pode não? Mas a pessoa quer fazer? E depois que casa pode? As pessoas querem fazer? Pastor, só é engraçado. Engraçado é você. Olha só. O que a Bíblia está dizendo para mim é o seguinte: existe um propósito, ele é salvação, porque todos pecaram. E o que nós vamos fazer mediante isso? Nós vamos entender que nós não queremos receber o dano da segunda morte. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? O senhor começa dizendo que o Noé foi bem sucedido porque teve pedigree. Beleza, eu não tenho, o senhor me aponta a Romanos dizendo que eu tenho que renovar a minha mente, buscar exemplos positivos, andar com gente boa, ler coisas boas, para conseguir me firmar. Até aí tudo bem. Aí o senhor diz que a minha missão é pregar o evangelho, porque o propósito daquilo que eu estou fazendo é tirar pessoas do inferno e colocar no reino de Deus, através da cruz, certo? Da arca, uma porta só, que quem fecha é Deus. É assim que funciona.
Por quê? Porque eu não quero receber o dano da segunda morte. Mas onde estão os meus recursos para eu conseguir condições de vencer isso? Como é que eu vou conseguir? Coloca para mim Gênesis 6,18. Volta lá no Noé. Porque quando Deus diz a ele que ele vai fazer uma arca, preste atenção. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e a mulher dos teus filhos contigo. Noé jamais imaginou que os recursos cujo qual ele ia fazer algo tão grande, estavam tão perto deles, ou dele, sua própria família, sua própria casa. A coisa mais poderosa que temos é a nossa família. Isso é extraordinário para todos nós. Ela é tão poderosa. Quando eu olho para a igreja, sistema de ensino e família, são as 3 instituições mais poderosas do mundo. Uma rainha disse uma vez: eu tenho mais medo de crentes de joelho do que do meu exército de pé. Hoje nós vemos no Brasil, um esquema sendo construído em cima de uma agenda para destruir o nosso sistema de ensino, deformando matrizes nos nossos filhos. Segundo, proibindo a igreja de pregar a verdade. E terceiro, desconstruindo os valores familiares. Me perdoe, você pode ir embora da igreja, mas se você quiser falar comigo e tiver argumento, meu gabinete está ali. O William pode até autorizar a subir. Se você é crente e diz que quer ser comunista ou socialista, suba aquelas escadas e me fala uma história dessa de sucesso. Você sabe o que me deixa mais triste? É que a maioria das pessoas que dizem que querem ser e que acham que é certo, nem sabe o que significa, nem sabe quais os países hoje, nem sabe quanto o povo teve que pagar. Esquece Bolsonaro, eu não sou bolsonarista, eu sou pró-governo, é diferente, eu sou pró-povo. Eu não quero bem-estar de igreja, de crente, de hétero, de branco. Eu quero o bem-estar do povo. Nossa nação merece respeito e é isso que eu tenho pregado aqui. É assim que funciona. Mas nós temos que entender o valor da família, o valor da igreja, o valor do nosso sistema de ensino. E como é que eu vou combater tudo isso? Com a Bíblia, é verdade. Com conhecimentos gerais, eu tenho que saber o que está acontecendo. Um povo alienado, que não sabe quase nada, lê muito sobre o pouco e fala muito sobre o pouco que lê. E o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso, gente, de Bíblia, de conhecimento bíblico. Sabe? Conhecimento bíblico. Meu Deus. Uma vez um garoto falou comigo assim: pastor, eu quero fazer uma tatuagem. E eu falei: por quê? Olha o argumento, não esquece a tatuagem. Tatuagem não é pecado. Eu só acho que tatuagem é coisa de gente que devia morrer novo. Esse é o meu. O que você acha de tatuagem? Eu falei: a tatuagem é gente que devia morrer assim com 30 anos. Por quê? Porque quando vai ficar velho, eu vi uma rosa esses dias nas costas de uma velha, eu achei que botaram inseticida. Eu falei: alguém espirrou um spray de inseticida, mas assim já, as pétalas aqui nas costas da dona. Então não tem nada contra a tatuagem. Eu não faria porque eu não estou afim de morrer cedo. Sabe, as pessoas fazem assim, mas eu acho que é até bonito, sim ou não? Mas na pessoa quando tem um braço maneiro,
umas coisas maneiras. Né? Tem gente que faz umas partes para ninguém ver. Aí é maneiro, que só ela vê, fica velha, ninguém vê. Fica no oculto, do escondido, do profundo. É na verdade. Mas esquece, não estou condenando aqui, não estou condenando não. Ok? Até porque eu não tenho nem texto bíblico para isso. Eu estou só dando um exemplo. Mas um garoto foi e falou comigo que fez uma tatuagem, ele achava que era pecado, e ele me disse que tinha feito porque Jesus tinha tatuagem. E aí eu queria saber a profundidade do conhecimento teológico do irmãozinho. E ele me disse que a Bíblia diz que ele tinha na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu disse para ele que também esse indivíduo da coxa escrita tinha cabelo branco, olho de fogo e uma espada saindo da boca. Por que é que ele não fez os outros 3? E ele começou a rir. Conhecimento bíblico nos faz entender que o que estamos fazendo primeiro não é pecado ou é pecado. E quando alguém vier com a historinha para nos confundir a nossa mente, nós temos conhecimento bíblico. Nós precisamos de uma igreja que leia a Bíblia. Quem aqui lê a Bíblia? Glória a Deus. Quem aqui já faz mais de um ano que não toca na Bíblia? Levanta a mão, por gentileza. Aqui ninguém... Isso aí. Tem gente. E vocês que levantaram a mão não estão sozinhos não. Tem um montão de gente que nem levantou a mão, porque passa de um ano. Que eu nem perguntei isso. Nós vamos precisar, querido, sabe que é de conhecimento bíblico, a batalha, certo, no monte da tentação, lá próximo a Jericó, entre Jesus e Satanás, conhecimento bíblico. O diabo vai tentar te convencer. A ausência do conhecimento leva você e a mim à escuridão. Nós vamos precisar de conhecimento gerais para conhecer a história, o que já passou, ter um entendimento para não repetirmos os males do passado. Então não é só ler a Bíblia não, tem que ler boa literatura, escutar gente boa, se instruir. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Isso! O povo alienado, às vezes que fica lá, ó. Não pode usar calça comprida, por quê? Mulher não pode cortar o cabelo. Vai para a África. Vai, aquele cantinho da África. Fala para uma mulher daquela não cortar o cabelo. Lá não tem um shampoo, não tem um... É só questão de tempo, pensa. Não, só não pode ser crente. Ah, mas lá pode cortar, aqui não pode. Por quê? Porque lá não é pecado, aqui é. Me dá um nervoso quando eu vejo essas histórias. Então vai ler a Bíblia, vai estudar, vai conhecer. E pastor, e mais o que eu preciso? Você precisa de uma intimidade com o Espírito Santo. Pastor, mas eu não enxergo ele. Você também não enxerga a eletricidade? Mas enfia o dedo na tomada? Mas cadê a eletricidade que está lá? Então dobra seu joelho e fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, você existe mesmo? Eu estou na igreja há tanto tempo, escuto falar de você, vejo nada. O povo canta no arrepio, o povo prega no arrepio, eu não choro, eu olho para o outro chorando, e eu me dá vontade de chorar de raiva, que eu não sinto nada, e eu não vejo nada, eu não falo. Mas se revela para mim, eu quero ter intimidade, eu quero andar próximo. Vamos viver uma vida realista, porque Jesus está voltando, meu filho. Aliás, eu acho que ele já saiu de lá, já está chegando. Entendeu? Já a trombeta vai tocar. E aí, ó, Claudinho, ó. Cadê pastor Cláudio? Vem no culto não. Por quê? Jesus levou. Mas nós ficamos, então vamos fazer o culto nós. Certo? Então não vai dar não, meu filho. Vamos embora todo mundo para o céu. Você pode ficar de pé? Porque tem um povo lá fora que também está querendo ir. Quando você sair, você sai pela porta, né, de trás, o povo vai entrar por aqui, o pessoal lá de trás sai primeiro, 30, 40 segundos eles saem e dá para você sair. Feche seus, você quer caminhar conosco, aquela sala ali atrás do cameraman, nós temos um pessoal lá para te receber, passe lá e diga: ó, já estou caminhando com vocês aqui, estou querendo dar uma olhada em vocês mais de perto, para ver se dá para ser crente com vocês, estou meio decepcionado de onde eu vim, não entendo direito o evangelho, mas estou interessado em caminhar aí com vocês. Então dá um pulinho naquela sala, fale lá, ok?
Isso lá fora também, você que quer participar dos Casados para Sempre, o nosso trabalho aí de casais. Ah, pastor, não estou atravessando problema nenhum no casamento. Casado para sempre não é só para problemas. Casado para sempre também é para prevenção, ok? Então venha investir no seu relacionamento. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus. Muitas vezes nos faltam recursos. Nós gostaríamos de ter vindo e criado num lar totalmente bem estabelecido, mas isso não foi possível para a maioria de nós. Mas não é por isso que nós vamos deixar de ser crente, porque exemplos positivos nós temos na Tua Palavra. O Teu Espírito Santo nós temos como companheiro. A Bíblia nós temos como manual de fé e prática. Abençoa-nos, ó Deus, que tenhamos o entendimento que não basta a salvação apenas para nós, mas que há uma missão em pregar o Evangelho, com um propósito de salvar vidas, e os recursos o Senhor tem nos entregue através da Tua Palavra, dos conhecimentos e do Espírito Santo. Leva-nos aos nossos lares para uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...